A área foi toda isolada pela polícia militar. Assustados, alguns moradores tomaram as ruas. Eu moro ao lado, eu estava assistindo televisão, eu escutei um estrondo. Aí quando eu abri a janela, eu vi o viaduto descendo de uma vez, aí só via poeira correr. E eu vi o chão balançando. Aí eu falei, que isso, será que é um terremoto agora? Aí o meu menino falou assim, não mãe, foi coisa pior. Aí eu falei, vai lá fora, filho, acho que foi alguma coisa que caiu. Aí ele gritou, mãe, foi o viaduto. Josimar trabalhava há 4 meses na obra como carpinteiro e disse que por pouco ele e mais 60 colegas não foram atingidos. Nós estávamos por baixo lá, aí na hora que a gente saiu para tomar um café, foi coisa de 5 minutos. Aí que veio descer tudo, a gente escutou o barco, a gente foi lá, os nossos colegas, todos já tinham saído lá. Mas só que tinha um cara da máquina, a gente ficou preocupado com ele, tinha uns desmontando andaime, aí ele estava por baixo. Aí só que ele saiu, escutou o estalo e saiu, só estalou. Aí depois desceu tudo de uma vez. Uma das vítimas do acidente foi Rana Cristina, de 25 anos. Era ela quem dirigia um dos ônibus que foi atingido pela estrutura de concreto. Abalada, a irmã dela não deu entrevista, mas parentes disseram que a motorista deixou o marido e uma filha de 5 anos. A gente volta a falar com a Fernanda Pena, que está lá no local. Fernanda, bom, a gente viu há pouco na reportagem do Wilson Gomes, né, as testemunhas falando sobre a tragédia e a imagem impressionante do ônibus, né, onde morreu a motorista Ana Cristina, você relatou há pouco. Enfim, foi sorte, né, Fernanda, na sua avaliação, porque a gente tem que avaliar que o viaduto não estava funcionando, ele não estava aberto para os veículos, né? Imagina se tivesse. Pois é, estava em fase final de construção e ia ser liberado daqui a um tempo, né? A gente fica aí na dúvida, né, do que como se uma tragédia poderia ser pior ainda se ele já tivesse liberado. Olha, Daniel, eu estou aqui com uma moradora, ela mora aqui na Avenida Cristiano Guimarães, bem perto de uma das alças de acesso aqui ao viaduto. Ela estava em casa na hora e acompanhou tudo, né? Como é que foi isso? É a Evanir. Não, eu escutei um barulho, aí eu estava assistindo televisão, aí eu olhei da janela, o viaduto já caiu, aí eu vi caindo e a poeira, aí já corri pro local, estava socorrendo um trabalhador e tinha os carros, assim, mas isso aí já era uma questão, assim, um acidente anunciado, né? Porque os trabalhadores trabalhavam dia e noite, sem descanso, entendeu? Aí já tinham medo de que uma tragédia pudesse acontecer aqui no local? Claro, porque eles trabalham dia e noite. Antes de começar a Copa, eles trabalhavam dia e noite sem descanso, entendeu? Então já era uma tragédia, assim, anunciada. Agora, quando você viu o viaduto caindo inteiro, em cima de carros ali, qual que foi a sensação, qual que foi o sentimento? Não, eu assustei muito porque meu prédio balançou, aí eu fiquei apavorada, né? Aí socorreram, tiraram um trabalhador ali, colocou ele ali, socorreram e tal, fiquei apavorada. E como é que foi ali na hora que você chegou aqui e avistou as pessoas lá na avenida? Era um grande desespero? Como é que... Era grande porque parou muito carro e o pessoal foi descendo assim, o pessoal assustado, porque a gente não acreditava, né, que uma tragédia dessa podia acontecer, né? Muito obrigada, viu, Evanir? Daniel, então é isso, né? Mais um relato aí de moradora que acompanhou toda essa tragédia de perto, as pessoas ainda muito assustadas por aqui, viu? Agora, Fernanda, só mais uma pergunta. A gente teve a informação que os peritos já chegaram ao local. Você já tem alguma notícia? Sabe se as causas dessa tragédia toda aí? Não, ainda não se sabe, Daniel. Eles estão avaliando toda a situação. Os bombeiros mais cedo, a Defesa Civil, passaram algumas informações preliminares, mas o caso ainda tem que ser investigado e estudado, né? Operários estavam trabalhando no momento? Como é que estava, Fernanda? Você tem alguma notícia? Porque nada, eu imagino que a imprensa toda fica sem informações, mas enfim. Tem alguma... O que estava acontecendo no local, no momento? Na hora do desabamento, segundo informações que a gente teve aqui no local, os operários estavam começando a retirar as escoras do viaduto. E nisso ele, né, cedeu, então, caiu todo em cima da Avenida Pedro I. Foi no início da tarde e a informação que a gente tem é essa. Os operários estavam no local trabalhando, tudo normalmente, quando o viaduto desceu. Tá certo.